Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. Então, no passo a passo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa sling bag, que é aquela que eu fiz e fez o maior sucesso, as meninas gostaram e estão me pedindo maior, né? Então, aqui, atendendo a muitos pedidos, estou trazendo aqui num tamanho maior, com esse bolsinho aqui também. Coloquei aqui uma telinha pelo lado de fora, e pode colocar pelo lado de dentro também. E é uma aula com muitas dicas, tá, gente? Para quem tem dificuldade de pregar essa parte aqui, ó, tem novas dicas, no fole também, no viés. Então, é uma aula recheada de dicas do começo ao fim. E tu pode fazer essa mochila na versão feminina ou masculina. Ó, é só mudar as estampas e os acessórios. Aqui na masculina eu usei tudo preto, assim, né, sem nada de metal. E aqui na feminina eu já coloquei mais um brilhozinho, né, uns metais, enfim. Pode mudar as cores também. E é uma mochila que tu pode usar como mochila, com as duas alças, ou sling bag. Daí tu desengata de um lado e engata de outro. E para quem é canhoto, pode engatar do outro lado. Então, acabou a briga, né, de que lado que coloca, se faz com uma alça ou com duas. Ó, aí se for usar como sling bag, ela fica assim, ó. Bem bacana, né? Tá bom, gente? Então vamos lá pro material, pro passo a passo. Já vai deixando aquele like, não esqueça de se inscrever no meu canal, que ainda não tá inscrita, de ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades e de compartilhar nos seus grupos com as suas amigas. Gente, lembrando que a gente tá na promoção da Black Friday até o dia 30 de novembro de 2022, tá? Com muitas promoções lá no site, então dá uma olhada que tá tudo na promoção, tudo com desconto. E eu tenho promoção também no frete. Nas compras acima de R$100, tu digita o cupom FRETEBOM, tudo junto, e ganha um desconto de R$25 no frete. Então tá super valendo, vale a pena conferir, tá bom? Vamos lá então? Bom, gente, começando aqui pelos moldes, eu sempre gosto de ensinar a fazer os moldes em aula, mas esse aqui não tem como, gente. Esse aqui só imprimindo mesmo, porque ele é muito complexo, né? Muitas partes arredondadas, enfim, não tem como eu ensinar em aula, seria muito complicado, né? Para ensinar e também para quem vai aprender. Mas então, assim, tu vai imprimir, eles são 6 páginas, tu vai imprimir 2 vezes cada página, inclusive eu coloquei aqui, ó, imprimir 2 vezes cada folha. Coloquei umas medidas de outras partes aqui, que não é de molde, né? Medidas retas. Coloquei aqui o que vai cortar, também de zíper, alça, enfim. Essas partes aqui que vocês vão ver pontilhada, tá? É onde tu vai emendar a outra parte. Por isso que eu coloquei, ó, 2 vezes espelhado. Tu vai imprimir 2 vezes, vai recortar e vai colar espelhado aqui, né? Pra ficar igual os dois lados, entendeu? Porque aqui é só uma metade. E aqui onde tem essas setinhas aqui arredondadas, eu coloquei uma letra, ó, significa que tu tem que emendar com a outra parte da mesma letra. No caso, esse aqui é a letra A. Depois que tu cortar, ó, vamos dizer aqui que tu vai cortar aqui, tu vai colocar aqui, ó, e tu tem a parte do bolso, entendeu? Tu vai unir A com A e tem a parte do bolso. E aí, como tu imprimiu 2 vezes, a outra parte tu vai colar aqui. É só encostar, tá? A gente não precisa sobrepor papel em cima do outro, não. Essa margem que eu não deixei margem nenhuma aqui, tá? É o tamanho exato que tá no molde. Então, tu só vai recortar e pra emendar uma parte na outra é só encostar. Daí, tu cola aqui uma fita crepe ou uma fita adesiva, né? Qualquer fita. Então, eu tenho aqui o molde do bolso da frente, do bolso externo. O molde da frente da parte de baixo da mochila, né? Ó, também tá tudo aqui a letra C, né? Tá tudo aqui explicadinho. O molde da parte da frente, da parte superior. E o molde das costas, tá bom? Então, eu tenho essas 6 folhas aqui pra imprimir. Agora, vamos lá pro material. Bom, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês, primeiro, a parte que a gente corta pelos moldes. Tu vai cortar exatamente o tamanho do molde. Eu vou usar, pra parte de fora, eu vou usar o nylon linho, que é esse tecido fininho, porém ele é um pouco durinho. E ele não é impermeável, ele é repelente, ele repele a água bate e escorre, tá? E também pro bolso eu vou usar um suede estampado que eu tenho aqui, que ele é um pouquinho grossinho. Então, como forro de toda a mochila, eu vou usar nylon dublado, que ele, pra quem não conhece, ele tem essa esponjinha aqui acoplada, ó.
bem fininha, tá? Mas que já dá uma certa estruturação na peça. Essa peça não precisa de grandes estruturação, também não precisa de vivo, né? Claro que tu não vai fazer de tecido puro, né? Então, eu não vou usar estruturador aqui, porque eu tô usando nylon dublado como forro. Se tu for usar um forro normal, de tricoline, de tecido fino, né? Aí tu estrutura todas as partes de fora que eu mostrar aqui. Daí tu faz estruturado, daí na manta, ou como tu tá acostumado a estruturar aí, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Cortei aqui pelos moldes, ó. Uma vez no pezinho de alça, uma vez no tecido e uma vez no forro. Pra parte superior da frente, cortei uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido de forro. Pro bolsinho de fora, aquele bolsinho bonitinho, ó, uma vez na parte de fora, uma vez no forro. Pra parte da frente em si, a parte de baixo, né? Uma vez também de cada, tecido de fora e tecido do forro, e pra parte de trás, uma de cada também. Agora, eu vou mostrar o que que eu cortei que não está nos moldes, mas eu escrevi lá naquela folha. O fole, na medida de 58 por 8, uma vez no de fora e uma vez pro forro. E o pezinho de alça das partes de baixo, inferior, tá? Um quadrado de 7 por 7, uma vez no tecido de fora e uma vez no forro. Aqui depois a gente vai dividir, ó, na diagonal, e vai ser um para cada lado, um direito e um esquerdo. Bolso embutido da parte da frente, uma vez no tecido simples, sem estruturação, na medida de 46 por 21. Tela que eu vou fazer um bolso externo pela parte de trás da mochila, mas tu pode fazer interno também. Essa mochila, como eu vou fazer pra mim, eu vou fazer externo, porque pra mim vai ser melhor, mas aí tu faz como preferir, pode fazer pelo lado de dentro. Eu cortei a tela aqui no tamanho de 31 por 25, maior, porque depois eu vou costurar na peça e recortar, refilar os excessos aqui. Eu tô usando uma tela diferente, não é a tela de vôlei, ó. É uma tela que se usa em roupa, em confecção, ela tem uma certa elasticidade. Zíper, um zíper de 50 centímetros para abertura principal e um de 25 centímetros para o bolsinho embutido da frente. Alça, aqui eu cortei duas alças de 1,10 m, tá? Porque é pra mim a mochila. Ali nos moldes eu escrevi para cortar duas alças de 120 centímetros. Por quê? Porque como ela é uma mochila unissex, se tu for fazer para homem ou para uma mulher grandona, assim, né, que goste também de alças mais compridas, daí tu corta de 1,20 m. Eu cortei de 1,10 m, porque eu não gosto muito comprida mesmo, então não vou desperdiçar a alça, né? E aí eu tô usando uma alça aqui de 25 centímetros de largura, tá, gente? Porque como vai ser alça dupla, quem for usar como sling bag, eu não acho legal fazer alça muito larga. E cortei aqui também, da mesma alça, mais 4 pedacinhos de 8 centímetros, para fazer os pezinhos de alça e o detalhezinho na frente. Vamos precisar também de viés. E de ferragem aqui a gente vai precisar, então, ó, de 3 mosquetões. Aqui eu tô usando mosquetão na medida interna de 25 milímetros ou 2,5 cm, né? Que é a medida da minha alça. 2 reguladores de alça. 3 meia argola, também na mesma medida de 25 milímetros. E vou usar 2 cursores, um para abertura principal e um para o bolsinho embutido. E vou usar a minha etiqueta espelhada prateada, combinando com as ferragens, que é da nossa parceira aqui do ateliê BV Etiquetas. Todos esses acessórios de ferragem, zíper, viés, alça, eu tenho tudo no meu site, tá, gente? Eu só não vou ter esses tecidos que eu vou usar hoje em aula. Vamos lá, então, para o passo a passo? Então, eu vou montar minhas alças. Vou pegar um regulador, vou passar aqui, ó, pela regulagem. Vou vir aqui por trás, eu dobro uma vez a alça, venho aqui por trás e passo uma costurinha, ou quem quiser pode colocar um rebite. Eu vou passar uma costurinha. Pronto, já fiz isso nas duas. Agora eu vou pegar o meu mosquetão, vou vir aqui numa ponta. Passo ele e depois passo aqui na regulagem de novo, ó. Ó, já tenho a alça prontinha, tá? A costura dela fica pra dentro. Gente, eu fiz costura dupla aqui pra ficar bem reforçadinho. Agora eu vou colocar ela
do pezinho de alça da parte de cima, que é aquele que é um pouquinho afunilado em cima, né? Então, eu vou dobrar aqui no meio e vou dar um piquezinho pra marcar esse meio. Aí, eu venho com a alça, então, o lado direito é esse aqui, que fica o regulador, né? Então, eu vou colocar aqui o lado direito da alça com o direito da minha parte de fora. Ó, e deixa passar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, como margem de segurança, né? E eu vou colocar uma do lado da outra. Aí, só cuida, então, pra colocar certinho, direito com direito, né? Eu já selei minhas alças com o isqueiro. Ó, eu posicionei, então, elas bem no meio aqui. E eu vou passar uma costurinha aqui pra segurar elas. Costurinha bem na beiradinha. E usar a alça mais larga, de 3, por exemplo, daí não afunila essa parte, corta quadrado. Porque aqui o que sobra é exatamente pra alça de 2,5, né? Aquela margem de costura ali. Agora, eu venho com a parte direita do meu forro e coloco aqui, fazendo um sanduichinho. E vou fechar, então, nas laterais e aqui. Nessa parte eu deixo aberto pra desvirar. Daí, eu desviro e rebato. Vou dar um piquezinho aqui no meio pra deixar pronto, depois pra pregar na parte de trás. Pronto, agora reservo essa alça aqui e vamos fazer os pezinhos de alça, de baixo. Então, nós temos isso aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar na diagonal e vamos cortar, dividir em 2. Então, aqui agora a gente tem que ter bastante atenção. Nós vamos ter assim, ó, um pra cada lado, ó, espelhado, porque é um pra cada lado da mochila. Então, vamos colocar aqui e aqui. Essa parte que a gente cortou, que é a parte mais comprida do triângulo, é o que vai ser costurado na mochila. As outras partes menores, a gente vai usar as partes de cima pra pregar o nosso pé de alça. Então, nós vamos pegar o nosso pé de alça e vamos colocar na meia argola primeiro. Vou passar uma costurinha bem rente ao elo. Ó, e aí a gente vai colocar assim, pra ficar uma pra cada lado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó. Colocar a alça contra o direito, pode deixar também uma margenzinha pra dentro, né, como segurança. Aí, posiciona bem no meio aqui do triângulo, né? Pega o forro e coloca aqui parte direita também. Então, a gente fez um sanduichinho com a alcinha no meio. E nós vamos fechar aqui e aqui, nas partes menores do triângulo. A maior deixa aberta. Aí, cuida pra não perder a posição delas. Vou virar. Vou rebater aqui onde eu costurei e fechar aqui embaixo e cortar essas pontinhas aqui que fica sobrando. Agora, eu vou fazer tudo igual com esse aqui. Ó, tá? Nós vamos ter um pra cada lado, então, da mochila. Agora, essas outras duas partes é aquela da frente, já vamos deixar prontinha também. Aqui é só passar, ó, na meia argola e no mosquetão. E aí, a gente faz uma costurinha bem rente ao metal. Esses aqui a gente reserva, então, pra parte da frente. Esse aqui separa um pouquinho. Vamos pegar a parte de trás agora. Vamos fazer o nosso bolsinho de tela já pra pregar. Tanto quem for pregar no lado de fora ou de dentro, já faz agora o bolsinho. Então, eu só vou passar um viés na parte de cima aqui da minha tela.
Muito fácil, porque aqui a gente tá enxergando os dois lados do viés, né? Então, a gente só dobra o viés aqui no meio, marca bem ele e encaixa a telinha aqui dentro. Agora, eu vou vir com a parte de fora, no meu caso, que eu vou pregar no lado de fora. Se tu for pregar no lado de dentro, prega no forro, né? E vou posicionar ela aqui, deixar ela toda retinha, né? Passar uma costurinha bem na beiradinha e depois eu refilo o excesso da tela. Pronto, agora eu vou pregar o forro já na minha parte de trás. Então, o forro, vou pregar avesso com avesso. E passar uma costurinha em toda a volta bem na beiradinha. Agora, a gente vai dar um piquezinho aqui no meio, em cima, pra pregar a alça. Vou aproveitar e dar um piquezinho aqui embaixo também. Daí, já fica pronto depois pra pregar no folhe. Agora, aqui a alça, nós vamos pregar, deixar o lado direito virado pra cima, tá? Vamos juntar ali, ó, pique com pique. E passar uma costurinha aqui na beiradinha. Agora, os pezinhos de alça, a gente vai colocar um de cada lado, assim, só que com o direito virado pra cima também. E o lado que a alça tá posicionada pra cima. Ó, isso aqui, tá bom? E vai ser bem assim, onde terminou essa curvinha aqui, já pode começar a pregar. Logo no que termina a curvinha. Pronto, vamos reservar essa parte, então. Colocar essas alças aqui no bolso, pra não atrapalhar depois. E vamos pra parte da frente. Vamos começar a fazer o nosso bolso embutido. Então, nós vamos pegar o bolso embutido aqui, o forro, né, dele, e vamos fazer umas marcações aqui pelo avesso, tá? Se o teu tiver avesso. Então, nós vamos medir 3 centímetros de cima pra baixo e 2 centímetros de cada lado, de fora pra dentro, pra fazer a marcação. Aí, vai descer 1 centímetro e vai fazer outro risco paralelo a esse. E vamos fechar aqui as laterais, formando um triângulo, ó. Agora, nós vamos posicionar aqui na parte da frente. Eu vou fazer desse ladinho aqui o bolso, do lado direito, então, do bolso, né? Eu vou colocar aqui, ó, o direito do forro com o direito do bolso. E vou alinhar assim, ó. Essa pontinha aqui, bem coladinha com essa pontinha aqui, ó. Só que aqui faz um balão, né? Então, o bolso tem que vir reto pra baixo, ó. É só tu te basear aqui pelo outro lado do biquinho. O bolso tem que ficar retinho aqui em cima, tá? Ó, é isso aqui. Agora, eu vou passar uma costurinha bem em cima de onde eu risquei. Agora, a gente vai fazer uma abertura aqui no meio onde a gente costurou. Então, eu vou riscar aqui pra vocês verem, ó. Vou riscar a mão livre mesmo, nem precisa régua. Eu vou fazer um risco bem aqui no meio. E aqui nas pontinhas, eu vou fazer um triângulo com o biquinho virado pra dentro. Ó, e esse risco aqui do meio vai até a pontinha do triângulo, já mostro aí. Isso aqui. E nós vamos cortar aqui, fazer um corte aqui no meio. Chegando aqui, faz um cortezinho para uma lateral e outro para outra, com cuidado para não cortar a linha. Vai bem pertinho da costura, mas cuida para não cortar. Isso aqui. Agora, a gente joga todo lá para trás esse bolso, esse forro aqui.
E nós vamos abrir todinho ele aqui pra trás, então quem quiser pode passar com ferro. Passa a ferro, deixando a costura bem no meio, assim. Pra gente rebater depois lá na frente. E eu vou colocar alfinete, eu não vou passar com ferro, não. Agora, a gente vai encaixar o zíper aqui e já vai rebater pregando o zíper. Vou colocar o cursor aqui no meu zíper. E aí, aqui tem que cuidar o seguinte, o bolso tem que abrir de cima pra baixo, nunca de baixo pra cima. Então, cuida a posição. Eu vou encaixar aqui o meu zíper. E vou rebater aqui na beiradinha desse buraquinho que eu fiz, já segurando o zíper. Então, centraliza bem ele e coloca uns alfinetinhos aqui, um de cada lado. Agora, a gente corta esse excesso de zíper aqui, ó. E agora, pra fechar o bolso, a gente vai juntar aqui pontinha com pontinha do bolso. E a gente sempre fecha assim, as laterais e aqui em cima. Aqui, nessa lateral que vai ficar pra parte de baixo do bolso, ó, não precisa, porque depois vai costurar aqui e a gente até vai refilar esse excesso que fica, tá? Então, a gente vai fechar somente em cima e nessa outra lateral aqui. Com cuidado pra não costurar a parte da frente, tá? Pronto, temos o bolsinho da frente pronto. Agora, eu vou colocar a minha etiqueta antes de colocar o forro. Então, deixa o bolsinho para um lado. Pronto, coloquei a minha etiqueta aqui com rebite. Agora, nós vamos colocar o forro, mas antes disso, vamos colocar a nossa meia argola aqui, né? Ó, coloca ela bem centralizadinha aqui. Deixa bem pouquinho pra fora, que depois a gente regula lá na parte de cima, depois que ela estiver toda montada, fica mais fácil. Então, aqui a gente deixa bem pouquinho pra fora. Vamos passar uma costurinha reforçadinha. Se quiser, pode tirar um pouco desse excesso de alça, né? Eu vou tirar um pouco só aqui. Agora, a gente pega o forro e coloca direito do forro com esse direito aqui. Alinha bem, cuida pra ver se o bolso aqui tá tudo certinho, pra não costurar coisa dobrada lá atrás, né? E nós vamos fazer uma costurinha aqui desse biquinho, faz aqui, aqui e termina aqui nesse biquinho, só nessa parte de cima. Agora, a gente desvira isso aqui e rebate. Ó, vamos colocar aqui o forro no lugar, o forro do bolso embutido, né? Vamos colocar tudo no lugar. Vamos rebater aqui e vamos aproveitar e passar uma costurinha aqui em toda a volta pra fechar e já cortar esse excesso aqui que ficou do bolso embutido. Pronto. Agora, nós vamos pregar esse bolso na parte da frente, da parte de baixo, né? Então, nós vamos aproveitar e pregar o forro junto. Então, aqui é só colocar avesso com avesso. Deixa tudo bem certinho. Nós vamos posicionar isso aqui. E
vamos fazer uma costura única. Aqui a gente pode até dobrar, ó. Vamos fazer uma costura única em toda a volta. Aqui em cima já pra pregar o forro. Pronto, já temos a parte da frente pronta. Agora, nós vamos dar um piquezinho em cima e embaixo, para depois pregar no fole, já vamos deixar ela reservada. Vamos pregar o zíper agora na parte de cima, que é assim. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos posicionar direito do zíper com o direito da parte de cima e nós vamos pregar aqui no meio. Deixa sobrar um pouquinho de zíper assim, ó, em cada ponta, pra colocar o cursor depois, né? A gente vê o lado certinho. Aí, aqui é o seguinte, gente, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai ficar o zíper bem perfeitinho. Como é que eu vou fazer? Eu vou pregar aqui, ó, bem na beiradinha mesmo, primeiro o zíper, pra ele não levantar aquelas pontinhas depois. E depois eu vou fazer outra costura bem mais próxima possível dos dentinhos do zíper, tá? Vou fazer 2 costuras aqui só nessa parte. Depois eu vou pregar o forro. Outra coisa, essa parte aqui, ó, quando tu for pregar o zíper, pode deixar ela reta assim, não precisa esticar, tá? Mas deixa ela reta assim, ó. Não deixa assim. Pronto, agora sim a gente vai colocar o forro direito com isso aqui. Fazendo um sanduichinho, né? Deixando o zíper no meio. Aí, agora, a gente vai passar uma costura bem em cima de onde a gente fez a última. Ó, pra vocês verem que eu fiz uma bem na beiradinha e uma mais próxima dos dentinhos, tá? Então, aqui, pra cuidar, pra fazer a costura bem em cima, eu vou fazer pelo lado de trás que eu tô enxergando. Mas, antes, eu vou clipar isso aqui, que é pra ele não sair do lugar, ficar tudo bem certinho. Pronto. Agora, mais uma dica aí, ó. Nós vamos rebater só o forro, a parte de fora não, pra não ficar aquele franzido. Vamos rebater só o forro, que é pra não pegar depois quando for abrir o zíper, né? E agora, nós vamos passar uma costurinha em toda a volta aqui. Então, vamos ajeitar também tudo com clips. Passar uma costurinha pra fechar isso aqui. Viram que eu fui costurando e esticando ele pra fora, tá? Pra ele não ficar franzido. Ó, assim ele vai se ajeitar bem melhor na mochila depois. Bom, agora vamos colocar o cursor e cortar esse excesso de zíper. Então, agora o cursor tem que cuidar aqui, ó. Eu quero que ele abra da esquerda pra direita, então eu tenho que colocar ele pela direita, olhando de frente assim. Agora, eu vou pregar o meu fole. Então, aqui, pela parte direita, eu vou pegar o meu fole do lado direito e vou posicionar aqui, ó, direito com direito. E aqui, pela parte do forro, eu vou posicionar direito do forro com direito do forro. E aqui, tu faz uma costurinha de 1 centímetro, tá? Pra gente não ter a costura muito próxima aqui do final do zíper. Faz de 1 centímetro, o fole já tá calculado com essa medida aí, então pode fazer sem medo. Agora, eu vou encontrar aqui o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Cuida pra não deixar o fole torcido. Agora, eu vou desvirar aqui, ó.
e tenho isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, ó, dos dois lados aqui do fole, vou fechar e vou rebater também aqui nas laterais onde eu fechei, ó, onde eu costurei, ó. E pode tirar o excesso, se ficou algum excesso de forro, de fole, né? E o fole às vezes pode sobrar, dependendo da largura do teu zíper ou da maneira que tu costura aqui, da margem de costura, né? Então, pode sobrar um pouquinho de fole e daí tu só refila. Bom, eu tenho agora o fole pronto. Então, o que que eu faço nos meus foles antes de pregar nas partes? Eu passo um viés dos dois lados, tá? Aqui e aqui. Por quê? Porque depois, na hora de rebater, fica mais fácil do que pregar viés depois da bolsa pronta. Eu acho muito mais fácil já pregar o viés, depois é só rebater. E eu vou passar as medidas que dá bem certinho, então é só prestar bastante atenção e fazer tudo nas medidas que eu vou passar. Que dá tudo certinho, o fole, o viés, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, eu vou achar os meios e vou marcar aqui, ó, o meio tanto de cima como de baixo. Só que no zíper aqui não dá pique, marca com um giz, tá? Mas não dá pique. Aí, agora eu deixo do lado direito mesmo, assim, e vou pregar o viés pelo lado de dentro. Então, aqui, ó, vamos começar aqui pela parte de baixo do fole, bem no meio ali onde a gente deu o pique. Nós vamos abrir um ladinho do viés, o lado que a gente vai pregar, e vai dobrar pra dentro, mais ou menos 1 centímetro, que é pra dar o acabamento depois. E vamos pregar direito com essa parte aqui, e vamos pregar bem na beiradinha mesmo, tá? Quando chegar aqui onde começou, passa 1 centímetro mais ou menos também e corta. E agora a gente vai pregar o viés do outro lado do fole. Quando chega nessa parte aqui onde tá o zíper, ó, quando for pregar o viés nessa parte do zíper, dá uma leve esticadinha no zíper. Agora, a gente vira ele aqui pro lado do avesso. E agora, a gente vai começar a montagem, então. Então, vamos começar aqui pela parte da frente. Deixa essa parte aqui pra dentro do bolsinho, né? Então, aqui, só pra não se confundir, ó. Coloca assim, as duas frentes viradas pra cima. E aí, tu deita essa aqui por cima dessa. Que a gente vai ter direito com direito. E vamos alinhar os piques aqui, ó. O pique da parte da frente com a marcação aqui que eu fiz, ó, com o giz, né? Porque eu não quis dar pique no meu zíper. E vamos alinhar o pique do fole com o pique aqui da parte da frente. E aí, em vez de colocar clipes aqui, eu vou dar uma costuradinha em cima e embaixo, que é pra não sair do lugar. Só uma costuradinha bem na beiradinha, tá? Só pra não sair do lugar. E aí, agora sim, eu vou distribuir clipes em toda a volta e acertar bem. Aqui na parte do zíper, dá uma leve esticadinha no zíper pra ir fazendo a voltinha aqui. Então, clipa tudo bem assim, beiradinha com beiradinha. Ó, encaixa tudo certinho, tá? Agora, eu vou fazer uma costura, então, assim, ó. Margem de costura de 0,75, ou seja, quem tá usando máquina doméstica, faz a medida do pezinho da tua máquina doméstica, que tem 0,75. Quem tá usando máquina industrial, faz um pouquinho mais de meio centímetro, um pouquinho mais de um pezinho da máquina, que tem meio centímetro, pra dar o 0,75, tá? É menos de 1 centímetro, que é pra ficar uma margem boa de costura, e quando virar pra rebater o viés, vai dar bem legal ali. Costura sempre pelo lado do fole.
Quando chega perto do cursor, deixa a agulha enfiada, levanta o calcador e puxa o cursor pro outro lado, pra costura não desviar do cursor, tá? Bom, agora a gente vai virar o viés todo pro outro lado pra rebater. Fica bem mais fácil do que se tivesse que pregar viés agora, né? Então, aqui, ó, vai deitar o viés e vai cobrir a costura que tu acabou de fazer, ó. Não sei se no preto dá pra ver direito. Ó, dá assim ali. E tu vai rebater, então, o viés na beiradinha, pegando na frente e atrás, tá bom? Então, viu como dá bem certinho essas costuras? Aqui na curva também, ó, não se preocupa que dá tudo certinho. Ó, fica todo certinho. Agora, vamos virar aqui e vamos medir ali para colocar a outra parte do engate, o mosquetão. Olha que linda que tá ficando. Ó, e aqui não fica franzido, ó, fica bem legal. Viu? Não fica aquele franzido. Então, aqui a gente vai medir, então. Pra ver o que deixa pra dentro, né? Não deixa muito justo, tá, gente? Porque depois, quando coloca coisas na mochila, ela dá uma pesadinha pra baixo, e aí isso aqui fica repuxado, assim, fica feio. Deixa um pouquinho, faz essa voltinha aqui, ó. Ó. Tá? Deixa eu fazer essa voltinha aqui. Ó. Então, na verdade, é 1 centímetro que fica pra dentro só. E a gente vai colocar bem aqui no meinho. E aí, aqui nessa parte, a gente tem que cortar o que sobrou de alça rente com o tecido, porque aqui nós vamos pregar fole, né? Bom, agora a gente vai juntar isso aqui, então, com a parte de trás. Então, nós temos aqui a parte de trás prontinha já. Aqui, vamos botar pro avesso de novo, que fica mais fácil. Aqui, muito cuidado com essas alças. Pra não costurar elas, deixa bem pra cima aqui. Assim, deixa tudo certinho e vamos clipar toda a volta. Vamos fazer aquela costurinha com a margem de 0,75, depois virar e rebater e vai estar prontinha, tá? Então, essa parte aqui eu já mostrei pra vocês, né? Como que faz. Vou fazer com um vídeo um pouquinho mais acelerado. Gente, olha só que linda. Vou colocar algumas coisinhas nela para vocês terem uma ideia do tamanho e já vou passar a medida final também. Bom, vou medir aqui, ó. Então eu vou deixar ela assim, né? Vou dobrar aqui o fole para dar a medida total aqui, ó. Então daqui, ó, onde começa a mochila, né? Até aqui tem 38 centímetros de comprimento e de largura. 30 por 38, então. Então, aqui, ó, vamos colocar algumas coisinhas. Trouxe todas as minhas coisas que eu levo na minha bolsa. Então, aqui, ó, lado de dentro, vou colocar minha necessaire, o meu estojinho do óculos, a minha garrafa d'água, que não é das pequenas, é aquelas bem grandinhas, né? Garrafa d'água.
E a minha carteira, para deixar ela bem segura aqui dentro. Aqui nesse bolsinho de fora eu vou colocar o meu celular. E sobra muito espaço, dá para qualquer tamanho de celular. Aqui dá para colocar outra coisa, eu vou colocar minha agenda, ou posso colocar a agenda aqui também no bolsinho de trás. Então, tem espaço de sobra. Eu fiz essa aqui para mim e fiz essa aqui pro meu filho. Igual, as mesmas medidas, só o bolso que aqui eu fiz do mesmo tecido, né? E aqui eu fiz os acessórios em plástico, ó, o mosquetão em plástico. Tu pode usar também engate rápido, tá? Ó, aqui eu fiz tudo em plástico, né? Pra ficar mais masculina e mais esportiva também. Já eu gosto um pouquinho mais de cor e de brilho, então eu coloquei esses aqui. Tá bom, gente? Então era isso. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!